Bom, eu encontrei uma outra participante desse simpósio preparatório com quem eu vou trocar algumas palavras, que é a professora doutora Suzana Vinson, né? Bom, eu queria primeiro agradecer por ter participado desse nosso videocast do programa Urbanidades e perguntar primeiro para você, como é que você vê esse tipo de evento, a importância e relevância dele, e em segundo lugar, fala um pouco sobre a sua fala nesse simpósio. Ok, muito obrigada pela oportunidade. Eu estou muito feliz de estar aqui em Santos, primeira vez que eu venho visitar a cidade. E nós estamos aqui numa reunião preparatória de uma conferência internacional, que é o Pianchi Copidec. Conferências são lugares onde a gente se reúne e discute assuntos, né, relevantes para a nossa costa, para os portos, né, para o ambiente costeiro. E nós precisamos de muitas conferências, nós precisamos de muitos encontros. O Brasil precisa falar com o Brasil, né? Nós precisamos conversar, né, com nossos pares. Nós já tivemos agora há pouco uma pequena reunião e já deu para ver essa mostra, né, da importância que há das pessoas se reunirem e discutirem assuntos, né, que interessam para o desenvolvimento do país. No programa a gente havia comentado que há questão de 10, 20 anos, você tinha o Porto de Santos numa relevância muito acima, talvez, dos demais, né? E um pouco olhar lateral com relação ao que acontecia com os outros portos brasileiros, né? Essa situação mudou sobremaneira e hoje você tem muitos mais participantes, atores no cenário portuário. Isso, de certa forma, valida o que você está dizendo. É muito mais importante hoje que haja diálogo e troca de experiência entre esses portos, é isso, né? Certamente, entre os intervenientes, entre os pesquisadores, entre o governo público, privado, enfim, temos que estabelecer um diálogo para o desenvolvimento sustentável, que é o assunto da minha palestra. Desenvolvimento sustentável, pensando nas 3 dimensões da sustentabilidade: o social, o ambiental, naturalmente, mas também o econômico, né? Hoje nós estamos num cenário de aumento, né, muito importante, né, da movimentação de carga, com isso o aumento do tamanho dos navios e com isso um impacto, né, no meio ambiente, que não apenas no ambiente, né, nos ecossistemas e nos outros habitantes do mar, mas que traz impactos negativos também para a própria atividade portuária. A gente precisa pensar a sustentabilidade como a questão do planejamento, né, e da visão para o futuro de como manter nossos portos operacionais e economicamente sustentáveis. Deixa eu dar uma espetada aqui, porque é comum você ter um discurso que acha que a questão da sustentabilidade vem, às vezes, trazendo a reboque toda uma preocupação, vou chamar assim, com o licenciamento ambiental, com a implantação de obras que levem em consideração os efeitos secundários delas com relação à área circundante e tudo mais. E isso, para algumas pessoas, acaba associado a uma dificuldade maior de atingir uma eficiência que os portos poderiam, entre aspas, conseguir se não fossem essas dificuldades. Comenta. Bom, eu vejo que nós temos que olhar para a natureza, entender a natureza, para depois achar as melhores soluções. Isso quer dizer, nós vamos trazer ganhos econômicos também para a própria atividade portuária. Nós precisamos rediscutir, por exemplo, o bota fora, né? Por que nós precisamos andar quilômetros e quilômetros e quilômetros para jogar um material fora que muitas vezes tem um valor, né, que tem um valor econômico, uma oportunidade, né, de negócios que está sendo desaproveitado por falta de diálogo, por falta de conexões, né, por falta de entender como o sistema realmente funciona, para dar uma solução mais viável, mais econômica, né? Nesse sentido, você concorda que eventos como esse, realizados dentro de uma universidade, aproximam a academia? Onde estão os estudos e as ideias para que isso seja aplicado na prática? Certamente. Eu acho que precisamos muito mais desse tipo de encontro. Acho que eu parabenizo, né, os organizadores pela iniciativa. Sempre organizar um encontro é uma trabalheira, na verdade, mas é muito necessário. Nós precisamos de muito mais conversa, né, não apenas entre os
cientistas, mas também com os intervenientes. Estou entendendo que, né, o setor portuário estará presente, enfim, outras empresas privadas, públicas, etc. E acho que é importante esse diálogo. E a forma como o evento está escalando, né, ou seja, ele parte para uma prévia nacional, daqui a um mês uma prévia internacional, que funciona, a gente até brincou no programa, quase como metaforicamente, como uma Copa das Confederações para a Copa do Mundo, né? Para que ano que vem a gente consiga ter sucesso, e não só em termos de ideias, mas em termos de caminhos para desenvolvimento da nossa estrutura portuária, não é isso? Certo, certamente. Bom, eu acho que é isso. Obrigado, tá, querido? Obrigada. A gente continua na nossa série de entrevistas com os participantes do evento, tá? Vê o outro bloco, você vai encontrar mais informação lá.